This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos falar sobre as principais correntes do pensamento político. Dentro dessas principais correntes, vamos tratar do conservadorismo e do libertarianismo, da questão da liberdade, né? Libertarianismo. São novas correntes que surgem a partir do final do século XVIII, aí, ou meio do século XVIII, basicamente, que vai começar essas correntes. Nas aulas passadas falamos do liberalismo, da democracia, da social-democracia e assim por diante. Hoje, então, a gente vai ver essas principais correntes que tratam desse processo muito importante, que é o libertarianismo, né, de libertar-se, né? O objetivo da aula de hoje, então, é entender essas correntes, né, compreender as características dela, né? Edmundo Burke, Edmundo Burke, que vai tratar bem desse momento muito importante da filosofia. Aí tem uma questão para responder verdadeiro ou falso, né? Aí seguimos aqui a nossa aula de hoje. O que é, então, o conservadorismo? Criticado por alguns, adorado por alguns, né, venerado por alguns, odiado por outros. Mas está aí, o conservadorismo. O que seria, então, esse conservadorismo? É um pensamento político, né, cujo seu desenvolvimento se deu a partir da modernidade. É a defesa da manutenção de algumas instituições sociais bem tradicionais. Manter os costumes, manter a tradição, fazer a conservação de tudo isso, isso é o conservadorismo. É não inovação muito grande. Então, o conservadorismo, a característica de um conservador, na maioria das vezes, é não aceitar as inovações, tanto no campo moral, quanto no campo político, social, religioso, né? E principalmente uma questão bastante comportamental. É uma vertente muito forte do conservadorismo, que as coisas não mudem, porque se deu certo até agora, por que mudar? E três coisas é bem forte no conservadorismo: família, a nação, o país, né, o país como nação, e a religião. Três coisas fundamentais, estruturais num conservadorismo: família, nação e religião. Essas três a gente trabalha de forma muito associada com essas três num movimento conservador. O conservadorismo tem algumas características. Uma das primeiras características tem como valores fundamentais a liberdade no sentido político e econômico. Liberdade no sentido político e econômico. Porém, e a ordem no sentido social e moral. Então, liberdade no sentido político e econômico, tem que ter a liberdade, porém uma ordem muito forte, mas muito forte mesmo, no sentido da moral e no sentido da questão social. Não muda muito, né? Acredita que existe uma ordem moral, e dentro dessa ordem moral existe ela é duradoura. Ela é duradoura, essa ordem moral. Essa ordem moral vem do meu bisavô, do meu avô, vai para mim, vai para os meus filhos. Isso não muda. Isso é transcendente, quer dizer, vai além dessa nossa capacidade de mundo físico, né? No mundo ocidental, principalmente aqui no nosso mundo ocidental, principalmente as sociedades europeias, enfim, Oriente Médio e tal, é muito enraizado a questão cristã, a doutrina cristã. E uma situação bem comum da característica conservadora é a prudência, ser prudente. Não vamos arriscar. Para que arriscar? Se a gente pode errar, então não vamos arriscar. E defende que as mudanças, quando necessário, devem ser com cautela e muito devagar.
de forma bem gradual, de forma bem a não causar nenhum impacto. Enfim, não gosta da mudança. O conservadorismo não vai gostar das mudanças. Um dos principais autores, eu errei lá no início da nossa aula, mas é Edmundo Burke, de 1729 a 1797, né, filósofo irlandês, né, considerado o pai do conservadorismo. Criticou muito a Revolução Francesa, muito, muito, muito. Por que ele vai criticar a Revolução Francesa? Porque a Revolução Francesa trata-se de uma evolução. E ele escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa. Ele quer saber até que ponto essas mudanças é bom para o homem. E foi ele um dos primeiros que disse o seguinte: se o homem estava trabalhando 16 horas por dia, e ele lutou para trabalhar 8, e o mundo empresarial deu a esse homem 8 horas, e ele ficou feliz, e não deu só 8 horas, deu descanso semanal remunerado, final de semana para ele descansar, deu feriado, deu 13º, deu férias, deu, enfim, auxílio-doença, tudo isso. E o trabalhador ficou felizíssimo. Só que, segundo ele, isso beneficiou mais o patrão do que o empregado. As suas críticas da Revolução Francesa são críticas muito estruturais. Porque, segundo ele, a Revolução Francesa beneficiou muito mais o patrão do que o empregado. Então, aquele empregado que aguentava 10 horas de trabalho por dia, aquele trabalhador que aguentava não 10, 12, 13, 14, 15, 16 horas por dia, ele trabalhava 10 anos e morria, porque você tinha 2 anos de aprendizado. Essa é a média do homem em aprendizado no trabalho. Ele leva 2 anos para aprender a se alinhar mesmo no trabalho. Aí ele se alinhava. Trabalhava 10, 2 era a queda dele, morria. Totalizava 14 anos de trabalho. 10 de trabalho intenso, 2 para aprender, 2 de decadência. Aí ele falou, então vocês querem 8 horas. Aí o patrão deu 8 horas. Agora ele não trabalha mais 10 anos. Ele leva 2 para aprender igual anteriormente, mas agora ele trabalha 40, 50 anos. Então, muito melhor para o patrão ter um funcionário e entra naquela ideia antiga que se tinha, que a pessoa entrava numa empresa e se aposentava nela. Essa que era a ideia que a gente tinha antigamente dos nossos avós. E isso é interessante, porque o cara tem um trabalho linear durante 40 anos. Esse era o trabalhador perfeito conservadorismo. E, segundo ele, isso é ruim. É ruim porque beneficia muito mais o patrão do que o próprio empregado. Vamos essas três ideias agora, depois de ler o conservadorismo. E entender um pouquinho das características, vamos ao conservadorismo de Burke. Primeiro, tradicionalismo. A ideia de que devemos aprender com o tempo. Então, você vai aprender com teu pai. Teu pai fez assim, você vai fazer. Teu pai era gente boa, você vai ser gente boa. Teu pai era cristão, você vai ser cristão. E isso mantém-se nas tradições familiares. Organicismo, ou situação de organismo. A ideia de que a sociedade produz e a forma como ela se organiza deve ser respeitada. Então, a sociedade é como se fosse um grande organismo. Está tudo muito sincronizado. Não vamos mexer. Se sempre foi assim, vamos deixar. Ela é um organismo vivo, a sociedade. Ela se movimenta, tudo se articula e tudo se constrói dentro desse processo orgânico. Cético. A pessoa cética é aquela pessoa que não acredita em alguns princípios. Então, ceticismo político. Ideia de que é necessário tomar cuidado com ideologias e utopias. Então, cuidado com as verdades que vem pregando por aí. Cuidado com as verdades. Então, aquela história que nossos antepassados diziam, sempre para desconfiar de tudo. Não confia.
a não ser que seja uma pessoa conhecida, e dentro do tradicionalismo já passaram para nós quem ele é. Tem uma pergunta aí, né? E essa pergunta, ela vai fazer alguma referência aos princípios, né? Ou as principais críticas dirigidas ao conservadorismo, essa ideia de que é contrário a defender a autonomia do indivíduo na esfera econômica e a padronização de comportamento na esfera moral, é aquilo que falamos antes. Os críticos que referem esses dois valores, especificamente conservadorismo, de que qual a resposta correta? É a letra A, liberdade e ordem, né? Que é o que defende o conservadorismo. Vamos agora para libertanismo. Libertanismo, o U ficou ali um pouco para baixo, mas é a questão de libertarianismo, ou libertanismo, né? O que é isso? Também chamado de libertarismo. Trata-se de uma ideologia política que tem como principal objetivo a política do valor à liberdade. Ou seja, a liberdade como ponto fundamental, né? A liberdade como ponto fundamental em nossos princípios. Assim, ele busca a maximização da autonomia e da liberdade. A escolha individual minimiza, coercitiva, sobretudo do Estado. Então, o Estado não pode ficar aí determinando, fazendo pressão em cima do ser humano. E essa ideia de liberdade, ela opõe-se à esquerda estadista. A esquerda que valoriza o Estado, se opõe a isso. E, por vez, ao autoritarismo, e, por sua vez, também se propõe contra o autoritarismo, como direita conservadora e ao liberalismo. Então, ela se propõe contra a esquerda estadista e, por sua vez, contra o autoritarismo, contra o conservadorismo e contra o liberalismo. Ela busca conciliar todas as teorias socialistas com a liberdade. Os privilégios e as liberdades individuais em detrimento das economias. Então, ela busca conciliar todos esses movimentos do ser humano. Dinheiro, liberdade, autoritarismo, conciliar tudo isso. E faz a defesa de uma abolição, quer dizer, de libertar das instituições autoritárias, libertar-se dessas instituições autoritárias e da hierarquia coercitiva. Essa hierarquia, por exemplo, do Estado como autoridade máxima que manda, que prende, né? Defesa de uma sociedade mais igualitária, sociedade mais igual, né? E a propriedade coletiva, que a gente não sabe até que ponto vai, né? E aí, esse libertarismo, ele faz a defesa de uma propriedade privada e da liberdade econômica. Do capitalismo, deixa fazer, deixa acontecer, né? Ali de Adam Smith, né? Sem interferência do Estado. Taxas, subsídios, impostos, né? O Estado tem que ser mínimo. Então, por isso, liberdade. O Estado deve ter exclusivamente a função de garantir os direitos de propriedade só. E valoriza a independência e a autossuficiência do ser humano. Claro que daí a gente vai caminhar para alguns outros momentos disso, né? Agora a gente tem dentro do libertarismo a esquerda. Então, dentro desse libertarismo, a gente tem o seguinte: a esquerda, como é que funciona a esquerda? A esquerda faz uma economia reguladora pelo governo, o governo que regula, né? É o desarmamento. A esquerda vai trabalhar o desarmamento, né? Pagador de impostos é obrigado a financiar o governo. Então, os impostos é para financiar o governo. Tratamento especial para as minorias, claro, minorias selecionadas. Aí a gente pega o campo da direita. Como é que funciona o campo da direita? O governo regulando a
moralidade. Tá certo? E o governo também trabalha o militarismo dentro da direita, né? Guerra às drogas, enquanto lá na esquerda permite-se essas drogas. Aqui na direita é guerra às drogas. Tratamento especial para as empresas selecionadas. Lá na esquerda é para as minorias selecionadas. Aqui é para as empresas selecionadas. Aí vem o libertarianismo, que é o meio termo. Vai pegar liberdade pessoal e liberdade econômica. Livre imigração de cá para lá, respeito aos direitos de propriedade. Fim da propriedade, liberdade individual para possuir armas, tal, e assim por diante. Liberdade civil e privada e avanço baseado na capacidade do indivíduo, e assim por diante. Então, aponta aí uma frase, né? Dentro desse exercício, tem o exercício para ser feito, a resposta está aí. Revisão, então. Lembrando que nessa aula de hoje, a gente fez aí uma passagem pela social-democracia e o liberalismo, né? Conhecemos um pouquinho dessas duas correntes, né, que é muito importante dentro da filosofia. E são essas correntes que muitas vezes determina a vida de um país e de um povo. Até a próxima aula.